De Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versos 6 e verso 7. Glória a Jesus. E a palavra do Senhor nos diz assim essa noite: Então Pedro disse: Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Levanta-te e anda. E ele, tomado pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e ossos do tornozelo receberam força. Glória a Jesus. Podem sentar, glorificando o nome do nosso Senhor, porque Ele é o único merecedor. Toda honra e toda glória seja dada a Ele. Glória a Jesus, irmãos. Estava meditando nesse texto, e olha que Pedro e João estava subindo ao templo na hora nona, na hora da oração. E o texto vai nos falar que existia um homem que sentava na entrada do templo, na porta chamada Formosa. E esse homem era coxo desde o ventre de sua mãe, assim diz o texto. Se você acompanhar no primeiro versículo, você vai ver. Estava sendo carregado um homem coxo, versículo 2, desde o ventre da sua mãe, o qual diariamente punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo. Então, irmãos, aquele homem, ele todos os dias era levado até a porta chamada Formosa, era deixado ali naquela porta para pedir esmolas, para pedir um sustento, para que ele viesse poder a se sustentar através daquelas esmolas. Nesta época não existia auxílio de governo, não existia nada que ajudasse as pessoas carentes ou defeituosas. Quem ajudava essas pessoas eram as pessoas bondosas que queriam ajudar com esmolas, ou algum parente que na época tinha condições de ajudar. Mas esse homem não sabe que esse dia que ele foi, era um dia especial. Era um dia que ele não ia receber prata, que ele não ia receber ouro, mas aquilo que ele ia receber era maior do que a prata e do ouro. Porque a prata e o ouro que ele recebia davam alegria a ele momentânea. Por quê? Porque quando o dinheiro acabava, a alegria dele acabava. Porque ele não tinha saúde. Ele tinha nascido desde o ventre da tua mãe, da mãe dele, ele tinha nascido coxo. E isso, para o povo, para o templo, ele tinha nascido com defeitos, porque alguém tinha pecado e ele tinha herdado o pecado daquela pessoa, da família dele. Irmão, isso não existe, você herdar pecado de ninguém. O seu pecado é seu, o do seu pai é do seu pai, o da sua mãe é da sua mãe. Aquilo a gente passa pelaquilo que a gente tem de passar. Então naquele momento, naquela época, o povo acreditava isso. Mas Pedro e João subiram na hora nona, na hora da oração. E Pedro é bem reto com a palavra que ele diz. Então Pedro diz: Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno. O que ele recebeu naquele momento não ia dar a ele uma alegria momentânea, mas uma alegria e um amor infinito, que ia durar para sempre. Você imaginou uma pessoa nascer defeituosa desde o ventre da mãe? Quando tira do ventre da mãe dele, qual foi a reação que a mãe teve naquele momento de ter uma criança com defeito? Muitas vezes, defeitos que nós achamos é para a honra e glória do Senhor Jesus. Porque você pode perceber no texto em toda a Bíblia que toda a cura era para a honra e glória de Jesus. No livro de Atos dos Apóstolos,
Essa é a primeira cura que Pedro faz em nome de Jesus. Não foi Pedro que fez a cura, mas aqui está bem claro no texto que ele disse: nem tem prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Recebe em nome de Jesus Cristo Nazareno. Então o nome de Jesus Cristo Nazareno é o que cura, é o que salva, é o que batiza, é o que liberta. Você não vai curar ninguém dizendo em seu nome, mas sim no nome de Jesus, porque Ele assim te dá poder para curar enfermidades. Obrigado, Jesus. E porque muitas vezes existe os crentes no meio da igreja doentes e enfermos. Irmãos, é porque a cura é para a honra e glória de Jesus, não é do homem não. Às vezes nós temos uma enfermidade e temos que passar por essa enfermidade, por esse deserto, para aprendermos quem somos. Mas Jesus, Ele nos deu poder, sim ou não? Sim. Ele nos deu poder. Glória a Jesus. Ele nos deu um poder imenso para que possamos fazer as obras deles. Abram as vossas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 16. Glória, glória, glória a Jesus. E a palavra do Senhor diz assim, ó, Marcos 16, 17. 16, 17. E estes sinais seguirão aos que crerem. Aos que? Aos que crerem. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Falarão novas línguas. Pegarão em serpentes, e se eles beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano. E eles imporão as suas mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Então Jesus Cristo lhe deu poder para curar, em nome dele, para a honra e glória do Senhor Jesus. Então muitas das vezes quando estamos aqui e vamos orar em alguém aí, irmãos, é uma cura que Jesus está dando, é uma libertação que Jesus está dando. Verdade, Jesus. Às vezes é o batismo com o Espírito Santo que você pede tanto, e Deus confirma através de uma oração. Glória a Deus. Porque o Espírito é o mesmo. É, irmão Marco? É. Vá lá para o livro de 1 Coríntios capítulo 12, verso 1, para você ver o que diz. Ora, acerca dos dons espirituais, irmãos, eu não quero que sejais ignorantes. Vós sabeis que ainda quando gentios foste levado aos ídolos mudos, assim como fostes conduzido. Por isso eu vos quero fazer entender que nenhum homem, falando pelo Espírito de Deus, chama Jesus de amaldiçoado. E quem nenhum homem pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversos dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidades de operações, mas é o mesmo Deus que opera em todas as coisas. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para proveito comum. Porque a um é dado pelo Espírito a palavra de sabedoria, a outro a palavra do conhecimento pelo mesmo Espírito, a outro a fé pelo mesmo Espírito, e a outro os dons de cura pelo mesmo Espírito. Então, irmãos, se você continuar lendo 1 Coríntios 12 primeiro, você vai ver que o Espírito que age dentro da igreja é o mesmo. É o mesmo. É o Espírito que cura, é o Espírito que liberta, é o Espírito que salva, é o Espírito que faz todas as coisas. É o Espírito de Deus que neste momento diz que existem pessoas com enfermidade e está preocupada com essas enfermidades. Mas há um tempo determinado para todas as coisas, e Deus sabe o determinado tempo da tua cura. E naquele momento Pedro subia junto com João, e o texto é bem claro, e diz que ele diz: seja curado. Em algumas traduções, o que eu te dou
Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Ei, a palavra de Jesus Cristo, só ela cura, só ela liberta, só ela salva. Glória a Deus. Mas você pode prestar atenção em alguns textos que o próprio Jesus, antes de ser crucificado, ele curava as pessoas e ainda pegava pela mão, erguia pela mão. Eita, Jesus. E você vê que Pedro, neste momento, nesse texto aqui, Pedro fez o que o seu mestre fez. Porque tudo de bom que o nosso mestre faz, a gente tem que seguir. Sim ou não? Sim. Então Jesus, ele mostrou a Pedro como é que fazia. Deu a Pedro poder e aos outros discípulos, assim como eu e você tem hoje. Porque o mesmo Deus que curava antes cura hoje. O mesmo Deus que agia na vida de Pedro age na minha e na sua vida. Glória. O mesmo Deus Santo. que curou esse coxo desde nascença, que curou um cego desde o ventre da mãe, que curou um leproso, é o mesmo Deus que cura hoje. É, Jesus. Mas precisa ter fé, precisa buscar, precisa se arrepender. Mas ele age hoje da mesma forma que sempre agiu. Nós que mudamos com Deus, não é Deus que está mudando com nós, não. Verdade. O Deus continua sendo o mesmo de ontem, o de hoje e o que vai agir amanhã é o mesmo Deus. Mas será que nós somos as mesmas pessoas? Quando nós nos convertemos, foi falado hoje aqui, era um amor, vou buscar, vou para monte, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E depois, com o passar dos dias, nós vamos esfriando e vamos deixando de querer fazer as mesmas coisas. Então temos que mudar a nossa mente, que temos que buscar, temos que ir ao monte, temos que orar, temos que cada vez buscar para que esse primeiro amor venha voltar. Porque o amor de Deus é tão infinito por nós que Ele nos deu poder para curar enfermidades. Eita, Jesus. Então que amor é esse? Que Ele morreu na cruz do Calvário, derramou o seu sangue e levou sobre Ele todas as enfermidades. O texto diz: levou sobre si todas as enfermidades. Ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai. E de lá onde Ele está dando poder a mim e você para expulsar demônios, para curar enfermidades, para libertar pessoas dos laços de Satanás. Porque eu e você temos poder para isso, porque assim foi dado por Jesus Cristo. O nome de Jesus é sobre todo nome. Então Pedro naquele momento aprendeu. O que foi que ele aprendeu? Ele disse: eu nem tenho nem... E graças a Deus, a Jesus, que Pedro não tinha prata nem ouro para dar àquele homem. Porque o que ele tinha era mais importante do que a prata ou o ouro. Porque o dono da prata e do ouro foi que mandou ele dizer: eu não tenho nem prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo o Nazareno. Levanta e anda. E pegou pela mão direita, o texto é bem claro, pegou pela mão direita, e os ossos dos tornozelos se firmaram. E ele ficou de pé. Você já imaginou um ser humano que nunca andou? No texto não diz a idade que ele tinha, mas nasceu desde o ventre coxo. E você imaginou uma pessoa que nunca andou, sempre foi carregada para os cantos que queria ir. E hoje ela foi curada e estava indo só, pulando e saltando para dentro do templo e louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Louvado seja o seu nome. Porque se você ler o texto, vai dizer que a primeira coisa que ele fez foi saltar e glorificar o nome de Deus. Versículo 8 diz assim: e saltando ele se pôs em pé e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus.
Ei, não interessa o teu problema, Jesus é não interessa qual o grau da tua enfermidade. O que é o mais importante é que o dono da cura está presente hoje aqui para curar eu e você. O dono da vida está hoje aqui para colocar a mão dele sobre a minha e a tua vida e nos curar de todas as enfermidades. Glória, Jesus. Então, irmãos, não temos o que temer quando temos um Deus que nos ama, que nos cura, que nos liberta. Verdade. Pedro aprendeu, porque muitas das vezes queremos passar direto pelo aprendizado, se esquecemos que temos que aprender. Por quê? Pedro foi direto curar? Sim ou não? Pedro foi direto curar? Pedro primeiro foi para a escola aprender. Pedro aprendeu com Jesus. Teve erros? Teve. Teve medo? Pedro teve. Pedro teve tanto medo, teve coragem e ao mesmo tempo medo. Porque quando Jesus, naquele alto mar na madrugada, diz assim, Pedro diz, Senhor, se for tu mesmo, diz que eu faço sobre as águas até tu. E Jesus diz, vem. E Pedro saiu do barco, pisou na água. Quando estava andando, na Bíblia diz que ele teve medo e afundou. E Jesus pegou pela mão direita, o ergueu e disse, homem de pequena fé. Era porque a fé de Pedro naquele momento não estava firmada no Senhor Jesus. Porque se tivesse firmado, ele não tinha afundado, ele tinha andado até Jesus sobre as águas, tinha voltado até o barco com Jesus abraçado. Mas às vezes nossa fé é tão pequena que o vento é contrário, e em vez de a gente romper o vento, a gente volta da onde a gente parou. Jesus está falando. Sabe por quê? Jesus mandou, Jesus não pediu, Jesus mandou que os discípulos fossem até a outra margem sozinhos. Nesse mesmo texto que eu falei agora. E mandou os discípulos entrar no barco e atravessar, enquanto ele despedia a multidão. Ele subiu ao monte a orar, e na madrugada ele foi ter com os discípulos em alto mar. Sim ou não? O texto diz assim. Só que no texto diz que o vento era contrário. Qual era mais fácil? Seguir até a outra margem ou deixar o barco voltar porque o vento era o contrário? Muitas das vezes nós estamos seguindo e o vento é tão contrário que desistimos de remar e deixamos o barco voltar. E ele vai parar na margem do rio, onde a gente